Olha só, o mundo está cheio de religiões e tradições diferentes, não é mesmo? E aí surge aquela pergunta: como é que a gente consegue conciliar tantas visões, tantas crenças? Bom, a resposta talvez esteja num conceito chamado pluralismo religioso, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos pensar numa coisa. É muito comum a gente colocar a filosofia e a religião em cantos opostos, sabe? Como se uma fosse só da razão e a outra só da fé. Mas e se na verdade elas estiverem na mesma busca? Porque, no fundo, tanto a filosofia quanto a religião estão na mesma jornada universal. Elas estão tentando entender o sentido da nossa existência e nos ajudar a trilhar o caminho do autoconhecimento. E olha que interessante essa comparação. A filosofia usa a lógica, a razão, para mapear a nossa condição humana. Já a religião, ela busca as mesmíssimas respostas, mas aponta para um sentido que vai além do mundo material, que transcende. No fim das contas, as duas estão fazendo as mesmas perguntas essenciais sobre a vida. Para a gente seguir entendendo o pensamento religioso, tem dois conceitos que são chave. É uma divisão que organiza praticamente tudo: a ideia do sagrado e a ideia do profano. O sagrado é tudo aquilo que tem um sentido que vai além do nosso dia a dia, um sentido sobrenatural, transcendente. É aquela coisa que tem um valor que não dá para medir, sabe? É o que aponta para algo maior. Já o profano, bom, o profano é nosso mundo aqui e agora. É a dimensão natural da vida cotidiana, do trabalho, das preocupações. Se o sagrado é o céu, o profano é o chão em que a gente pisa todos os dias. Só que aí a modernidade chegou, e com ela, uma crise. O sociólogo Max Weber falou sobre um tal desencantamento do mundo. O que isso quer dizer? Basicamente que, com o foco total na ciência e na razão, a vida foi perdendo aquele brilho mágico, aquele sentido sagrado. E isso tem uma consequência bem humana, bem emocional. O filósofo Roger Scruton mostra isso. Ele diz que, quando a gente perde essa noção do sagrado, a gente também perde a ideia de se sacrificar por algo maior. O resultado? Uma solidão existencial bem profunda. Tá, e como a gente sai disso? O filósofo Søren Kierkegaard propôs um caminho com 3 estágios. Primeiro, a vida estética, focada no prazer. Depois, a gente evolui para a vida ética, guiada pela razão. Mas, para ele, a plenitude de verdade só vem com o terceiro passo, a dimensão religiosa, um salto na fé que nos reconecta com o sagrado e devolve o sentido a tudo. Mas calma aí. Esse papo de salto na fé não significa jogar a razão pela janela. Muito pelo contrário. E para entender isso, a gente pode olhar para o legado de Santo Tomás de Aquino, que mostrou como a razão pode ser uma baita aliada da fé. A grande virada que Tomás de Aquino propôs foi revolucionária para a época. Ele disse basicamente que o conhecimento religioso não é só sentimento, é um saber lógico, racional. Ele buscou construir uma ponte entre a teologia, a filosofia e a ciência. Para ele, a razão era uma ferramenta para a gente entender melhor a fé. A lógica dos filósofos gregos, perfeita para ajudar a explicar a existência de Deus, por exemplo. A fé te dá a verdade, e a razão é a luz que ajuda a gente a enxergar essa verdade. Mas, e isso é importante, ele reconhecia que a nossa razão tem um limite. Sozinha, ela não dá conta de tudo. Ela precisa da fé para ser completa. Ok, a gente viu como fé e razão podem andar juntas. Agora, vamos ampliar o nosso olhar. O que acontece quando a gente compara diferentes religiões? A gente encontra um elo em comum que é, no mínimo, surpreendente. Olha só que interessante. No cristianismo, Deus é amor, e a ética é sobre servir o outro. No islamismo, Allah é bom e justo, e a caridade é um pilar. No espiritismo, a inteligência suprema é justa e boa, e a moral é baseada no amor. Percebe? Os nomes mudam, os detalhes também, mas a essência de um divino bom e de uma ética de cuidado com o próximo, isso se repete. E a grande lição aqui é que esses valores, amor, compaixão, justiça, eles não têm dono, não são exclusividade de uma religião só. Eles são como um fio de ouro que conecta várias tradições, mostrando que, no que mais importa, a gente tem muito em comum. E é exatamente isso que nos leva ao coração do nosso tema, o pluralismo religioso. Se existe tanta coisa em comum, qual é a melhor forma de lidar com a diversidade de crenças de um jeito construtivo? Aqui entra um nome fundamental, o do filósofo John Hick. A grande sacada dele foi dizer que as religiões não são times rivais competindo para ver quem está certo. São, na verdade, caminhos diferentes, mas todos válidos, para a mesma experiência do sagrado.
como se fossem várias trilhas que levam ao topo da mesma montanha. Então, o que é o pluralismo religioso, afinal? É muito mais do que só tolerar. É valorizar de verdade a diversidade. É entender que nenhuma religião é dona da verdade absoluta e que todas podem nos ensinar algo sobre o divino. É, na prática, um convite para o diálogo. E a gente termina com essa reflexão. Se as grandes fés do mundo compartilham uma busca por sentido, valores éticos tão parecidos, será que o diálogo entre elas não é o passo mais lógico e talvez o mais necessário para uma convivência pacífica? A questão fica no ar.